Olá e sejam muito bem-vindos de volta ao Estoico Cru. Aqui nós desvendamos a complexidade da natureza humana, sem filtros, sem atalhos, olhando a vida diretamente nos olhos. E hoje vamos tocar numa ferida que eu sei, muitos de vocês conhecem intimamente. Aquele pequeno abismo digital que se abre quando você envia uma mensagem e do outro lado só existe o silêncio. Já sentiu isso? A tela do celular se transforma num espelho da sua própria ansiedade. Você envia algo que para você é importante, uma pergunta, um convite, um simples olá, e espera. 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. As duas marquinhas azuis aparecem, confirmando a entrega e a leitura, mas nenhuma resposta vem. Aquele balão de digitação que nunca aparece se torna um grito silencioso. E é nesse vácuo que a nossa mente começa a trabalhar contra nós mesmos. Será que eu disse algo errado? Será que a pessoa está brava comigo? Será que eu sou irrelevante? Essa sensação de ser ignorado é uma das micromortes sociais do nosso tempo. E é aqui, no coração do Estoico Cru, que a gente questiona: por que isso nos afeta tanto? Porque, no fundo, ser ignorado toca no nosso medo mais primordial, o medo da exclusão, de não pertencer. Mas e se eu te dissesse que grande parte desse jogo não é sobre você, mas sobre a forma como você se comunica? E se existisse uma maneira de construir suas mensagens não como uma súplica por atenção, mas como um convite irrecusável à conexão? Uma forma de se comunicar que não apenas garante uma resposta, mas que desperta curiosidade, gera valor e fortalece laços. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar fundo em 7 tipos de mensagens que são psicologicamente impossíveis de serem ignoradas. Não se trata de truques de manipulação ou frases prontas. Trata-se de entender a psicologia humana de uma forma crua e honesta, usando-a para criar uma comunicação autêntica e poderosa. E antes de mergulharmos de cabeça neste oceano, um recado fundamental para vocês que sentem que o conteúdo aqui no canal ressoa com sua busca por profundidade. O Estoico Cru oferece uma área de membros exclusiva. Lá nós vamos além. Analisamos esses temas com uma densidade que o formato aberto do YouTube simplesmente não permite. São conteúdos exclusivos, análises de casos e discussões que te ajudarão a aplicar essa filosofia no seu dia a dia de forma ainda mais transformadora. Se você está sério sobre o seu desenvolvimento e quer fazer parte do nosso círculo mais próximo, considere se tornar um membro. O link está aqui na descrição. É o seu próximo passo para além da superfície. Agora prepare-se. O que vou compartilhar com você hoje pode mudar para sempre a forma como você interage no mundo digital. Fique comigo até o final, porque a 7ª e última mensagem é, sem dúvida, a mais sutil e poderosa de todas. É a cereja do bolo, a ferramenta que fará com que pensem em você muito depois de a conversa ter terminado. Estão prontos para deixar de ser uma opção na caixa de entrada de alguém e se tornar uma prioridade? Então vamos começar. Tópico 1. Capturando a curiosidade com a abertura perfeita. Vamos começar pelo princípio de tudo. O primeiro contato. Pense na sua caixa de entrada como uma sala de festas lotada e barulhenta. Um "Oi, tudo bem?" é como um sussurro no meio da multidão. É educado, mas completamente ineficaz. Desaparece no ruído. Para que alguém pare o que está fazendo e te dê atenção, você não pode sussurrar. Você precisa criar um eco, algo que ressoe na mente da pessoa. E a ferramenta mais poderosa para isso é a curiosidade. A curiosidade não é apenas um sentimento, é um instinto de sobrevivência cognitivo.
Nossos cérebros são programados para preencher lacunas de informação. Quando algo é deixado em aberto, quando um quebra-cabeça é apresentado, nossa mente entra em um estado de leve tensão, quase um desconforto, que só é aliviado quando a lacuna é preenchida. O psicólogo George Loewenstein chamou isso de teoria da lacuna de curiosidade. Ele argumenta que a curiosidade surge quando percebemos uma lacuna entre o que sabemos e o que queremos saber. Essa lacuna age como uma coceira mental que precisamos coçar. Uma mensagem de abertura que cria essa lacuna é praticamente um convite para que a outra pessoa coce essa coceira. Então, como aplicamos isso na prática sem soar artificial? O segredo é ser específico, pessoal e incompleto. Vamos dissecar. Em vez do genérico e preguiçoso, "Oi, como vai?", no que transfere todo o peso de iniciar uma conversa para a outra pessoa, tente algo que crie uma narrativa imediata. Por exemplo, acabei de lembrar de uma coisa sobre você que me fez dar risada sozinho no meio do supermercado. Vamos analisar a anatomia dessa frase. Primeiro é pessoal, uma coisa sobre você. Isso mostra que a mensagem não é um copia e cola enviado para 10 contatos. É direcionada. Segundo é emocional. Me fez dar risada. Emoções são contagiantes e geram interesse. Terceiro, e mais importante, cria uma lacuna de informação gigante. O que você lembrou? Por que foi engraçado? O que isso tem a ver com o supermercado? O cérebro da pessoa é imediatamente inundado de perguntas. Ignorar essa mensagem seria como largar um livro no meio de uma frase de suspense. É quase impossível. Outro exemplo para um contexto diferente, talvez para reatar o contato com um amigo antigo. Em vez de "E aí, sumido? Quanto tempo?", e que carrega um tom de acusação e culpa, experimente. Estava conversando com um amigo sobre viagens ontem e seu nome surgiu. Preciso te contar o porquê. Novamente, a mesma fórmula. É pessoal, contextual e deixa a parte mais interessante da história por ser contada. A pessoa não precisa pensar no que responder. Ela só tem uma reação possível. Como assim? Me conta. O perigo aqui, e onde muitos erram, é ser vago demais. Uma mensagem como "tenho uma coisa para te contar" pode gerar curiosidade, mas também pode gerar ansiedade. Pode ser algo bom ou ruim. Essa ambiguidade pode fazer com que a pessoa hesite em responder, especialmente se ela não estiver em um bom momento. A chave da boa curiosidade é ser positivo e intrigante, não misterioso e alarmante. A sua mensagem deve prometer uma recompensa agradável, uma risada, uma boa história, não um problema a ser resolvido. Pense também em como personalizar essa abordagem. A curiosidade é mais potente quando está ligada a algo que a outra pessoa valoriza. Se você sabe que ela é apaixonada por cinema, uma abertura como "Acabei de assistir um filme que me fez pensar na nossa conversa sobre finais polêmicos. Acho que encontrei um que supera todos os outros. É ouro puro." Você está se conectando a uma paixão dela, mostrando que você presta atenção e criando uma lacuna que a convida para um debate divertido. A abertura perfeita, baseada na curiosidade, não é apenas um truque para conseguir uma resposta. Ela redefine o tom de toda a conversa que se seguirá. Ela sinaliza que você é uma pessoa interessante, que pensa fora da caixa e que uma conversa com você é uma descoberta, não uma obrigação. É o primeiro passo para transformar uma interação banal em uma conexão memorável. Agora quero ouvir de você. Pense na mensagem mais intrigante que você já recebeu, aquela que foi impossível não responder. O que ela dizia? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo com a frase "A curiosidade me pegou",
para que possamos aprender juntos com exemplos reais. E enquanto você está aqui, não se esqueça de se inscrever, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa arte. Tópico 2. Construindo antecipação que os mantém engajados. Se a curiosidade é o anzol que fisga a atenção, a antecipação é a linha que mantém a pessoa conectada, puxando-a suavemente para mais perto. A antecipação é uma das emoções humanas mais potentes. Pense na sensação de esperar por uma viagem, pela estreia de um filme aguardado ou pelo próximo episódio da sua série favorita. Muitas vezes, a alegria da antecipação é tão ou mais prazerosa do que o evento em si. Isso acontece porque a antecipação libera dopamina em nossos cérebros, o neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Quando você cria antecipação em uma conversa, você está literalmente fazendo com que o cérebro da outra pessoa associe a interação com você a uma sensação de prazer e recompensa. Construir antecipação não é sobre fazer jogos ou ser manipulador. É sobre transformar a comunicação em uma jornada com momentos de destaque, em vez de uma troca monótona de informações. Trata-se de insinuar um futuro positivo e compartilhado, seja ele daqui a 5 minutos ou 5 dias. Uma das formas mais simples de fazer isso é através do planejamento de eventos futuros, mas com um toque de mistério. Em vez de dizer, vamos tomar um café na sexta-feira, que é funcional, mas sem brilho, tente, reserve sua sexta-feira à noite. Encontrei um lugar que parece ter sido feito para nós. Mal posso esperar para te mostrar o porquê. Veja a diferença. A primeira é uma pergunta logística. A segunda é uma promessa de uma experiência. Você não está apenas marcando um encontro. Você está construindo um evento na mente da pessoa. Ela vai passar os dias se perguntando, que lugar é esse? O que tem de tão especial nele? Você deu a ela algo pelo que esperar, algo em que pensar. A antecipação também pode ser usada em conversas do dia a dia, em tempo real. Por exemplo, imagine que você está no meio de uma conversa por texto e algo engraçado acontece com você. Em vez de contar a história inteira de uma vez, você pode fragmentá-la para criar suspense. Comece com: você não vai acreditar no que acabou de acontecer comigo. Espere a resposta dela. Ok, estou ouvindo. Então você continua. Digamos apenas que envolve um pombo muito confiante e o meu almoço. Cada pequena parte da história é uma isca que aumenta a expectativa para o desfecho. É como um trailer de filme para a sua vida cotidiana. Isso mantém a conversa dinâmica e impede que ela caia na monotonia. Outra técnica poderosa é a promessa adiada. Suponha que você tenha uma novidade ou uma ideia interessante para compartilhar. Você pode enviar uma mensagem como: tive uma ideia genial para aquele nosso projeto, mas é muito boa para explicar por texto. Preciso te contar pessoalmente. Me lembra mais tarde. Essa abordagem faz 3 coisas incríveis. Primeiro, valida a importância da sua ideia, muito boa para explicar por texto. Segundo, cria uma forte antecipação para a próxima conversa. Terceiro, dá à outra pessoa uma tarefa positiva, a de te lembrar. Isso a torna uma participante ativa na construção daquele momento futuro. O elemento do segredo compartilhado também é uma forma potente de antecipação. Mensagens como: acabei de descobrir uma coisa, e você é a primeira pessoa para quem eu quero contar, criam uma sensação de exclusividade e intimidade. A pessoa se sente especial, escolhida. Antecipação aqui não é apenas sobre o que você vai contar, mas sobre o porquê de ela ser a escolhida para ouvir primeiro. Isso fortalece o vínculo de uma maneira muito sutil. O grande cuidado ao usar a antecipação
é o equilíbrio. Se você esticar demais a corda, ela arrebenta. Se você adiar a recompensa por muito tempo, a dopamina se transforma em frustração e a pessoa perde o interesse. A antecipação deve ser como um tempero, não o prato principal. Use-a para realçar os momentos, mas sempre entregue a recompensa prometida. Se você diz que encontrou um lugar incrível, certifique-se de que o lugar seja, no mínimo, interessante. A credibilidade é fundamental. A antecipação só funciona se a pessoa confiar que a espera valerá a pena. Em essência, construir antecipação é a arte de transformar o futuro em um presente. É dar à pessoa a alegria de esperar por algo bom que está por vir. E essa alegria estará para sempre associada a você. E você? Já usou ou foi alvo de uma boa estratégia de antecipação? Qual foi o momento em que a espera por algo foi tão boa quanto a realização? Deixe sua história nos comentários com a frase "A espera valeu a pena" e vamos trocar experiências sobre como criar esses momentos mágicos. Tópico 3. Conectando-se em um nível profundo através de gestos atenciosos no mundo barulhento da comunicação digital, onde as palavras são abundantes e, muitas vezes, vazias, as ações, mesmo as menores, gritam. Um gesto atencioso é a materialização do eu me importo. É a prova de que você não está apenas ouvindo, mas absorvendo. Não está apenas vendo, mas enxergando a outra pessoa. E é aqui que a conexão superficial se transforma em um vínculo profundo e resiliente. Um gesto atencioso, em sua essência, é uma ação que demonstra que você se lembrou de um detalhe específico sobre a pessoa, algo que ela pode nem mesmo se lembrar de ter compartilhado. É um sinal de que, na sua mente, ela não é apenas um contato na sua lista, mas um indivíduo com um universo particular de gostos, medos e sonhos. Vamos sair do abstrato. Imagine que, semanas atrás, a pessoa mencionou de passagem que o seu chocolate favorito é um tipo específico, difícil de encontrar. Um dia, sem motivo aparente, você encontra esse chocolate, compra e envia uma foto com a legenda: "Olha o que eu achei. Lembrei de você na hora." Esse gesto, que custou quase nada em termos de dinheiro ou tempo, tem um valor emocional incalculável. Ele diz: "Eu presto atenção em você. Os detalhes da sua vida ficam comigo." É infinitamente mais poderoso do que 1000 mensagens de "Oi, tudo bem?" Outro exemplo poderoso é o acompanhamento. Muitas pessoas são boas em oferecer apoio no momento de uma crise, mas poucas se lembram de verificar como as coisas estão depois. Se um amigo mencionou que teria uma entrevista de emprego importante na terça-feira, um gesto atencioso seria enviar uma mensagem na quarta de manhã: "E aí, como foi a entrevista ontem?" Independentemente do resultado, só de ter chegado lá já é uma vitória. Pensando em você, isso demonstra um cuidado genuíno e contínuo. Mostra que a preocupação não era apenas uma formalidade social do momento, mas um investimento emocional real na vida da pessoa. A beleza dos gestos atenciosos está na sua sutileza. Não precisa ser algo material. Pode ser um gesto intelectual ou emocional. Por exemplo, se a pessoa é fascinada por um determinado período da história e você se depara com um documentário ou um artigo interessante sobre o tema, enviar o link com a mensagem "Vi isso e achei que você ia gostar. Me lembrou daquela nossa conversa sobre os romanos." É um gesto de imensa consideração. Você está essencialmente dizendo: "Eu entendo o que te move, o que desperta sua paixão, e quero compartilhar esse mundo com você." Do ponto de vista da psicologia social, isso aciona o poderoso princípio da reciprocidade.
Quando alguém faz algo atencioso por nós, sentimos uma inclinação natural a retribuir a gentileza. Mas vai além disso. Ativa também o que é conhecido como o efeito Benjamin Franklin. A lógica é que não fazemos favores a pessoas de quem não gostamos. Portanto, se fazemos um gesto atencioso por alguém, nosso cérebro racionaliza que devemos gostar e valorizar essa pessoa, fortalecendo nosso próprio sentimento por ela. E o mesmo ocorre com quem recebe o gesto. Se essa pessoa investe tempo e atenção em mim, é porque eu devo ter valor para ela. O que aumenta a autoestima e a afeição pelo remetente. O erro fatal aqui é transformar o gesto em uma transação. Se você faz algo atencioso e imediatamente espera algo em troca, o gesto perde toda a sua pureza e se torna uma manipulação. A verdadeira atenção é um presente, dado livremente, sem expectativas. A recompensa não é a resposta ou a gratidão imediata, mas o fortalecimento do laço a longo prazo. É um depósito na conta emocional que vocês compartilham. Para praticar a arte do gesto atencioso, você precisa se tornar um ouvinte de elite. Treine-se para capturar os pequenos detalhes, o nome do animal de estimação, o café que ela detesta, o sonho que ela tem de visitar o Japão. Anote, se precisar. Então, use essas informações não para provar que você tem uma boa memória, mas para mostrar que você se importa. É a diferença entre saber o aniversário de alguém, porque o Facebook te avisou, e saber por que você se lembrou da história que ela contou sobre a festa de seus 15 anos. Qual foi o gesto mais atencioso que alguém já fez por você? Aquele pequeno detalhe que fez você se sentir verdadeiramente visto e valorizado. Compartilhe essa memória nos comentários usando a frase "Os detalhes importam". Sua história pode inspirar outra pessoa a prestar mais atenção ao mundo ao seu redor. Tópico 4. Transformando mensagens cotidianas em momentos memoráveis. Todos os dias, trocamos dezenas de mensagens que são puramente funcionais. Que horas nos encontramos? Você pode pegar o pão? O relatório está pronto. Essas mensagens são o tecido conectivo da nossa vida prática, mas são completamente esquecíveis. Elas não constroem conexão, elas apenas executam tarefas. O verdadeiro desafio e a grande oportunidade é aprender a injetar personalidade, humor e significado nesses momentos mundanos, transformando o ordinário em extraordinário. Pense nisso como a diferença entre comida de sobrevivência e uma refeição gourmet. Ambas nutrem, mas apenas uma cria uma experiência, uma memória. Suas mensagens cotidianas podem ser essa refeição gourmet, e não é preciso muito esforço, apenas uma mudança de mentalidade. Vamos começar com o humor. O humor é a maneira mais rápida de quebrar a monotonia e criar um momento de leveza. Em vez de uma resposta seca como ok para um pedido, você pode adicionar um toque de personalidade. Se alguém pergunta, você pode passar no mercado na volta? Em vez de sim, você poderia dizer missão aceita. Agente estoico a caminho do setor de laticínios. Câmbio desligo. É bobo, sim. Mas também é inesperado, engraçado e transforma uma tarefa chata em uma pequena piada interna. Esse tipo de interação cria uma assinatura emocional. A pessoa começa a associar conversar com você a sorrir. Outra técnica é o uso da narrativa. Em vez de relatar fatos, conte uma pequena história. Se alguém pergunta, como foi seu dia? Se a resposta padrão é, foi bom ou foi corrido? É um beco sem saída conversacional. Em vez disso, pinte um quadro. Meu dia foi uma comédia de erros. Começou com o café derramado na camisa branca e terminou com uma reunião onde meu chefe me chamou pelo nome do estagiário.
Pelo menos rendeu boas histórias. Essa resposta não apenas informa, mas também entretém e convida a outra pessoa a participar, a perguntar mais, a compartilhar sua própria história. Você transformou uma pergunta protocolar em um ponto de partida para uma conexão real. A personalização também é fundamental. Use o conhecimento que você tem da pessoa para temperar suas mensagens. Se ela odeia segundas-feiras, uma mensagem na segunda de manhã como sobrevivendo ao monstro da segunda-feira. Se precisar de reforços na forma de memes de gatos, me avise. Mostra que você se lembra das particularidades dela e se importa o suficiente para oferecer um pequeno gesto de solidariedade. Isso transforma uma mensagem genérica de bom dia em um ato de cumplicidade. O uso criativo de mídias também é um campo fértil. Um GIF bem escolhido, um emoji que se tornou uma piada interna entre vocês, ou até mesmo um áudio rápido contando algo com entonação animada, podem adicionar camadas de emoção e personalidade que o texto puro simplesmente não consegue transmitir. Uma mensagem de voz de 15 segundos, rindo de algo que acabou de acontecer, pode ser muito mais impactante do que 5 parágrafos de texto descrevendo a mesma situação. O que estamos fazendo aqui, psicologicamente, é combater a habituação. Nossos cérebros são projetados para ignorar o que é repetitivo e previsível. É um mecanismo de economia de energia. Quando suas mensagens são sempre as mesmas, o cérebro da outra pessoa aprende a colocá-las em segundo plano. Ao introduzir elementos de surpresa, humor e personalidade, você força o cérebro dela a prestar atenção novamente. Você se torna cognitivamente interessante. É importante notar que o objetivo não é transformar cada simples sim ou não em um espetáculo. Isso seria exaustivo e artificial. O segredo está no equilíbrio e na espontaneidade. É escolher 1 ou 2 momentos ao longo do dia para elevar uma interação funcional a algo um pouco mais especial. É a pitada de sal que realça o sabor de toda a refeição. Ao fazer isso, você não está apenas se comunicando de forma mais eficaz. Você está construindo um mosaico de pequenas memórias positivas. E são esses pequenos momentos memoráveis que, somados, criam a base de um relacionamento forte e vibrante, onde a comunicação é uma fonte de alegria, não apenas uma ferramenta de logística. Pense em uma conversa recente que te fez sorrir. O que a tornou especial? Foi uma piada, uma história, um GIF perfeito? Descreva esse pequeno momento de brilho nos comentários com a frase: "O ordinário pode ser extraordinário". Vamos criar um arquivo de ideias para inspirar uns aos outros a tornar nossas conversas diárias mais vivas. Tópico 5. A arte do elogio. Genuíno. Elogios são como a luz do sol para a alma humana. Todos nós precisamos deles para crescer. No entanto, a maioria dos elogios que damos e recebemos são fracos, genéricos e por isso esquecíveis. Você é legal, belo trabalho, gostei do seu cabelo. São como calorias vazias, preenchem um espaço, mas não nutrem de verdade. A arte do elogio genuíno é a habilidade de oferecer um reconhecimento que não apenas agrada, mas que ressoa profundamente, fazendo a pessoa se sentir verdadeiramente vista e valorizada em sua essência. O primeiro e mais importante princípio do elogio eficaz é a especificidade. Um elogio genérico é como um tiro de espingarda. Espalha-se por uma área ampla, mas sem grande impacto. Um elogio específico é como um tiro de sniper, preciso, focado e poderoso. Em vez de dizer, "você fez uma ótima apresentação",
Mergulhe nos detalhes. A forma como você usou aquela analogia na sua apresentação para explicar um conceito tão complexo foi brilhante. Eu nunca tinha pensado por aquele ângulo. E agora tudo faz sentido. Vamos dissecar o porquê de isso ser tão mais poderoso. Primeiro, prova que você estava realmente prestando atenção. Você não está apenas repetindo uma formalidade social. Você estava engajado. Segundo, valida um esforço ou uma habilidade específica da pessoa, algo em que ela provavelmente investiu tempo e energia, neste caso, a habilidade de simplificar o complexo. Terceiro, mostra o impacto que a ação dela teve sobre você. Agora tudo faz sentido. O que torna o elogio muito mais pessoal e significativo. O segundo princípio é elogiar o processo, não apenas o resultado. A sociedade tende a celebrar apenas a linha de chegada, a promoção, o diploma, o projeto concluído. Mas o verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado na jornada. Elogiar o processo é reconhecer a coragem, a resiliência e a ética de trabalho que levaram ao resultado. Em vez de parabéns por conseguir o emprego, tente. Eu acompanhei o quanto você se dedicou nos últimos meses para conseguir esse emprego. A sua disciplina e a sua recusa em desistir, mesmo depois daquelas entrevistas difíceis, são incrivelmente inspiradoras para mim. Esse tipo de elogio valida a luta, o esforço invisível que ninguém mais vê. É um reconhecimento da força interior da pessoa, o que é infinitamente mais profundo do que simplesmente parabenizar pelo sucesso. O terceiro princípio é elogiar o caráter. Elogios sobre aparência ou talentos são bons, mas elogios sobre o caráter de alguém, sua integridade, sua bondade, sua coragem, são os que realmente marcam. Essas são as qualidades que a pessoa escolheu cultivar. São um reflexo de seus valores. Dizer a alguém: admiro muito a forma como você tratou aquele garçom com tanta paciência e respeito, mesmo quando ele errou o pedido. Isso diz muito sobre quem você é como pessoa. É um dos elogios mais poderosos que se pode dar. Você não está elogiando algo que ela fez, mas algo que ela é. Psicologicamente, um elogio genuíno e bem colocado pode recalibrar a autoimagem de uma pessoa. Pode dar a ela a força para continuar em um momento de dúvida ou reforçar um comportamento positivo que ela nem sabia que era notado. É um ato de generosidade que tem o poder de moldar a realidade de alguém para melhor. Mas há uma armadilha: a sinceridade. Nossos cérebros são detectores de mentiras ambulantes. Podemos sentir a falta de sinceridade a quilômetros de distância. Um elogio nunca deve ser usado como uma ferramenta para conseguir algo. Se você elogia alguém apenas para depois pedir um favor, o elogio se torna amargo, uma moeda de troca. A intenção deve ser pura. O desejo de reconhecer algo de bom que você viu em outra pessoa, sem esperar absolutamente nada em troca. Portanto, pratique a observação. Procure ativamente por coisas admiráveis nas pessoas ao seu redor. Não a beleza óbvia ou o sucesso aparente, mas as pequenas demonstrações de virtude no dia a dia. E quando você vir algo, verbalize. Não guarde para si. Um elogio genuíno é um presente. Não custa nada para quem dá e pode valer o mundo para quem recebe. Qual foi o elogio mais significativo que você já recebeu? Aquele que foi além da superfície e fez você se sentir verdadeiramente compreendido. Compartilhe-o nos comentários com a frase "Palavras que constroem" e vamos celebrar o poder do reconhecimento autêntico. Tópico 6.
fazendo-os sentir-se vistos e valorizados de todas as necessidades humanas. Depois da sobrevivência física, talvez a mais profunda seja a necessidade de ser visto. Não apenas olhado, mas verdadeiramente visto. Ser compreendido, reconhecido e valorizado por quem somos. Quando você consegue fazer alguém se sentir assim, você cria um laço de confiança e lealdade que transcende a comunicação superficial. Você se torna um porto seguro emocional na vida daquela pessoa. Fazer alguém se sentir visto não é um ato único, mas um processo contínuo de validação e reconhecimento. O primeiro pilar desse processo é a escuta ativa. A maioria de nós não escuta para entender. Escutamos para responder. Estamos tão ocupados formulando nossa próxima frase em nossa cabeça que perdemos a essência do que a outra pessoa está dizendo. A escuta ativa é a prática de silenciar sua própria mente e se concentrar 100% no interlocutor. É ouvir não apenas as palavras, mas as emoções por trás delas, a linguagem corporal, o que não está sendo dito. Depois de ouvir, o próximo passo é a validação. Validar não significa concordar. Significa reconhecer que os sentimentos e a perspectiva da outra pessoa são legítimos, do ponto de vista dela. Se alguém está frustrado com o trabalho, uma resposta invalidante seria: "Ah, não é tão ruim assim", ou "Tente ver o lado bom". Uma resposta validante seria: "Nossa, isso parece incrivelmente frustrante. Eu consigo entender perfeitamente por que você está se sentindo assim". A validação é um bálsamo. É dizer à pessoa: "Você não está louco por se sentir assim. Sua reação faz sentido". Esse simples ato de reconhecimento pode desarmar conflitos e abrir as portas para uma conexão muito mais profunda. O terceiro pilar é lembrar-se dos detalhes. Como já mencionamos, lembrar-se de pequenas coisas que a pessoa compartilhou no passado é uma das formas mais potentes de mostrar que você a valoriza. É a materialização do "eu estava prestando atenção". Se ela mencionou que tinha uma consulta médica importante, perguntar sobre isso dias depois mostra que você carrega um pedaço do mundo dela com você. Isso faz com que a pessoa se sinta importante, como se sua vida ocupasse um espaço real na sua mente. O quarto pilar é celebrar suas vitórias e apoiar suas lutas. Seja um apoiador ativo na vida da pessoa. Quando ela conquistar algo, mesmo que pequeno, seja o primeiro a comemorar. Isso é incrível! Estou muito orgulhoso de você. Tem um poder imenso. E mais importante ainda, quando ela estiver passando por dificuldades, ofereça um apoio incondicional. Às vezes, a coisa mais valiosa que você pode oferecer não é um conselho, mas a sua presença silenciosa e a garantia de que você está ali. Não importa o que aconteça. Uma mensagem como: "Não precisa me explicar nada. Só quero que saiba que estou aqui por você". Pode ser a âncora que a pessoa precisa em meio a uma tempestade. Fazer alguém se sentir valorizado também envolve pedir e respeitar sua opinião. Perguntar: "O que você acha sobre isso?" Ou "Eu valorizo muito a sua perspectiva sobre esse assunto", mostra que você não apenas valoriza a presença dela, mas também sua inteligência e seu julgamento. Isso a eleva de um ouvinte passivo a um colaborador ativo em sua vida. Psicologicamente, quando nos sentimos vistos e valorizados, nosso sistema nervoso se acalma. Sentimos segurança. O cortisol, hormônio do estresse, diminui e a oxitocina, hormônio da conexão, aumenta. Criar esse estado de segurança emocional em alguém é o alicerce de todos os relacionamentos saudáveis e duradouros. No final das contas, fazer alguém se sentir visto é o oposto de ser ignorado. É o antídoto.
Quando você investe consistentemente em fazer as pessoas ao seu redor se sentirem valorizadas, a probabilidade de você ser ignorado diminui drasticamente. Não porque você está usando uma técnica, mas porque você se tornou uma presença tão positiva e essencial na vida delas, que a comunicação com você é uma fonte de bem-estar, não uma tarefa a ser cumprida. Pense em uma pessoa que faz você se sentir completamente visto e aceito. O que ela faz ou diz que cria essa sensação? Compartilhe essa qualidade nos comentários com a frase "Ser visto é tudo", para que possamos aprender o que realmente importa na arte de valorizar o outro. Tópico 7. Mantendo a conversa. Viva com uma brincadeira sutil finalmente. Chegamos à sétima e talvez mais subestimada ferramenta de comunicação, a brincadeira sutil. Se os tópicos anteriores foram sobre construir a estrutura e as paredes de uma boa conexão, a brincadeira é a decoração, a música ambiente, a atmosfera que torna o espaço agradável e convidativo. A brincadeira é o que impede que a conversa se torne excessivamente séria, formal ou previsível. É o tempero que a mantém interessante a longo prazo. A brincadeira sutil não é sobre ser um comediante ou contar piadas o tempo todo. É sobre adotar uma postura leve, um tom espirituoso e a capacidade de não levar tudo, especialmente a si mesmo, tão a sério. É um tipo de flerte com a vida, que se manifesta na forma como você se comunica. Uma das formas mais eficazes de brincadeira é o desafio lúdico. É provocar a pessoa de uma maneira gentil e divertida, desafiando-a para um jogo. Por exemplo, se vocês estão discutindo sobre qual é o melhor filme de um diretor, em vez de um debate sério, você pode dizer: "Eu te desafio a me convencer de que seu filme é melhor." Você tem 3 argumentos. Se me convencer, eu pago a pipoca da próxima vez. Isso transforma um potencial conflito de opiniões em uma competição amigável e divertida. Outra técnica é o uso do exagero humorístico ou da ironia. Se a pessoa conta que conseguiu finalmente organizar uma gaveta bagunçada, você pode responder com um exagero. "Uau, parabéns." Próximo passo: dominar o mundo? Estou genuinamente impressionado com seu poder organizacional. A chave é que o tom seja obviamente de brincadeira, transmitido por um emoji ou pela natureza absurda do comentário. Isso mostra que você está engajado e adiciona uma camada de diversão à conquista dela. A autodepreciação leve também é uma ferramenta poderosa. Ser capaz de rir de si mesmo torna você mais humano e acessível. Se você comete um erro bobo, compartilhar isso de forma engraçada pode criar uma conexão. Acabei de tentar abrir a porta do meu carro com o controle da TV. Acho que preciso de mais café ou de menos confiança na minha coordenação motora. Isso convida a outra pessoa a baixar a guarda e a compartilhar suas próprias imperfeições. Psicologicamente, a brincadeira e o riso compartilhado liberam endorfinas, que criam sentimentos de felicidade e união. Quando 2 pessoas riem juntas, elas estão em um nível neurológico sincronizando seus estados emocionais. Isso cria uma sensação de nós, um sentimento de que vocês compartilham um mundo e uma perspectiva únicos. É por isso que as piadas internas são tão poderosas para fortalecer laços. Elas são um lembrete constante dessa sincronia. A brincadeira também serve como um medidor de conforto e intimidade em um relacionamento. A capacidade de provocar um ao outro de forma gentil, sabendo que não será mal interpretado, é um sinal claro de que existe confiança e segurança na relação.
No entanto, é crucial ter inteligência emocional para saber onde está o limite. A brincadeira nunca deve ser cruel ou atacar as inseguranças de alguém. Deve sempre vir de um lugar de afeição. O objetivo é fazer a pessoa sorrir, não se sentir diminuída. Incorporar a brincadeira sutil em suas conversas diárias é o que as mantém frescas e vibrantes. É o que impede que a rotina transforme a comunicação em algo monótono. É um fator surpresa que faz com que a pessoa nunca saiba exatamente o que esperar de uma conversa com você, exceto que provavelmente será agradável. É a faísca que mantém o interesse aceso, muito depois que a curiosidade inicial foi satisfeita e a antecipação foi cumprida. É a dança contínua da conexão. Qual é a sua forma favorita de brincadeira em uma conversa? É o sarcasmo, os desafios, as piadas internas? Compartilhe seu estilo nos comentários com a frase: "A vida é melhor com brincadeira". Vamos mostrar que a profundidade e a leveza podem e devem andar de mãos dadas. Conclusão: a comunicação como expressão do caráter e assim percorremos juntos os 7 pilares da comunicação que cativa, que conecta, que se recusa a ser ignorada. Da faísca da curiosidade à chama duradoura da brincadeira, cada um desses elementos é uma ferramenta. Mas como em toda a filosofia que prezamos aqui no Estoico Cru, as ferramentas são apenas extensões da mão que as utiliza. O verdadeiro poder não está nas técnicas, mas na intenção e no caráter por trás delas. Você pode dominar a arte de criar curiosidade, mas se o fizer a partir de um lugar de ego, para se sentir validado, a conexão será oca. Você pode se tornar um mestre em gestos atenciosos, mas se o fizer esperando algo em troca, eles se tornarão meras transações. O que exploramos hoje não é um manual de manipulação social. É um convite para se tornar um comunicador mais consciente, mais empático e, em última análise, mais virtuoso. A filosofia estoica nos ensina a focar naquilo que podemos controlar. Você não controla se a outra pessoa vai responder. A vida dela pode estar um caos. Ela pode estar passando por algo que você desconhece. Exigir uma resposta é uma tentativa de controlar o incontrolável. E isso é a fonte de todo sofrimento. O que você controla, no entanto, é a qualidade, a intenção e a autenticidade da sua comunicação. Você controla se a sua mensagem adiciona valor ao dia de alguém, se ela oferece um momento de riso, de reconhecimento, de curiosidade intelectual. O objetivo final não é nunca mais ser ignorado. Isso é impossível. O objetivo é construir uma forma de se comunicar tão alinhada com seus valores, tão genuína e generosa, que o resultado se torna secundário. Você envia a mensagem não para receber uma resposta, mas porque enviá-la é a coisa certa a se fazer. É uma expressão de quem você é. E quando você age a partir desse centro de integridade, uma paz interior se instala. A ansiedade da espera diminui, porque a sua autoestima não está mais atrelada às 2 marquinhas azuis. Se este vídeo, esta longa conversa que tivemos, te trouxe algum valor, se acendeu uma luz ou te fez enxergar a comunicação por um novo prisma, peço que você faça uma coisa: deixe o seu like. É um gesto simples, mas que ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas que, como você, buscam por mais profundidade. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no Estoico Cru e ative as notificações. O que exploramos aqui é apenas a superfície. Há um oceano inteiro de autoconhecimento esperando por nós. Para continuar essa jornada agora mesmo, eu preparei um vídeo especial que aparece aqui na tela.
Ele complementa perfeitamente o que discutimos hoje, levando esses conceitos para o próximo nível. Clique nele e nos encontraremos lá. Lembre-se sempre, a comunicação não é sobre o que você diz, mas sobre quem você se torna no processo. Pratiquem, observem, aprendam. Um forte abraço e até a próxima.